Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui para darmos continuidade nos capítulos 13 e 14 do Evangelho segundo São Lucas. Neste domingo, dia do Senhor, nós entregamos o nosso coração nas mãos do nosso grande Deus e Senhor Jesus Cristo. Pedimos que envie sobre nós a força do alto, o Espírito Santo neste dia, para que nós possamos, cheios do Espírito Santo, compreender a palavra de Deus. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai-nos, ó Pai, o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Lucas 13. Lucas 13, Jesus vem fazer um convite, Um convite à conversão. E Jesus vem mostrar algumas coisas que aconteceram ali naquele tempo, Alguns galileus que tinham sido levados ali a Pilatos, tinham sido mortos por Pilatos. Ele também vai dar o exemplo aqui de 18 homens sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou. E Jesus vem perguntar assim: vocês acham que eles são mais culpados do que todos vocês, do que os homens dessa geração? E Jesus diz então nos dois casos, no versículo 3 e no versículo 5, Jesus diz o seguinte: não, digo-vos, mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Então, quando a Bíblia, principalmente num trecho tão curto, que é chamado de perícope, só nesse trechinho curto, duas vezes, no versículo 3 e no versículo 5, Jesus diz a mesma coisa. Esse versículo traz as mesmas palavras, significa que é algo que merece uma atenção especial. Então, no que nós devemos, até aqui o versículo 5, nos deter, e o que pede de nós essa atenção especial? É quando Jesus diz: mas se não vos arrependerdes, perecereis todos do mesmo modo. Ou seja, Jesus não é o objetivo dele é colocar medo, não. Mas é acordar, é alertar. Muitas vezes quando nós somos sacudidos, a gente acorda, Eu lembro quando eu era pequena, que às vezes minha mãe ficava brava, me pegava pelos braços aqui assim e falava: Charlene, Charlene. Ai, que medo, Então às vezes Deus pega a gente, dá uma sacudidinha na gente assim, e fala: acorda, meu filho, Então é isso que Jesus está fazendo. Se não vos arrependerdes, perecereis do mesmo modo, O objetivo de Deus não é nos assustar, Deus nos ama, mas o objetivo de Deus é nos alertar, e para nos alertar Ele precisa trazer a nós a verdade. Por isso Jesus traz a verdade àqueles homens. Olha, não pensa que essas catástrofes que aconteceram, não pensa que as dificuldades do mundo, que aqueles que morreram diante de tantas realidades, eles são mais pecadores do que os outros, não. Mas vós perecereis do mesmo modo se não vos converterdes. E é claro que Jesus aqui ele tem um olhar para além de simplesmente a morte física, Mas como ele já nos alertou um pouco antes aqui, que nós devemos temer a morte espiritual sobretudo. Então é por isso que a gente precisa se converter. Porque se a gente se converte, a nossa vida eterna ela vai ficando garantida, E nós devemos buscar a vida eterna, gente, não é porque tem medo do inferno, não. A gente tem que buscar a vida eterna porque o nosso sonho, o nosso desejo é viver por toda a eternidade na presença de Deus, E aí ele entra então com a realidade da figueira estéril a partir do versículo 6. Disse-lhes também esta comparação: um homem tinha plantado ali uma vinha, foi buscar fruto e não achou. Falou ao viticultor: eis que 3 anos eu venho procurando fruto nessa figueira e eu não acho, corta. Para que ainda ocupe inutilmente o terreno? Então aquela figueira que não dava fruto, já tinha 3 anos que não dava fruto aquela figueira.
E então aquele homem diz, não, corta essa figueira porque ela está ocupando espaço. Né? Não adianta de nada, não dá fruto. Mas, versículo 8, o viticultor respondeu, Senhor, deixa ainda este ano, eu lhe cavarei em redor e lhe deitarei adubo. Talvez depois disso dê frutos. Caso contrário, mandarás cortá-la. É interessante, quando a gente vê isso aqui, a gente pensa na misericórdia de Deus que está nos dando tempo ao arrependimento. O Senhor não vem prontamente e nos corta e nos lança fora, não. Ele nos dá tempo de arrependimento. E nós podemos até pensar assim, enquanto estamos vivos, ainda dá tempo. Porque tem gente que já errou tanto na vida, né? E já tem aí mais idade e fala assim, nossa, para mim não tem jeito. Não, meu irmão, tem jeito. Claro que tem jeito. Enquanto você está vivo, tem tempo de conversão. Esse é o tempo da misericórdia de Deus para mim e para você. Mas nós não podemos abusar dessa misericórdia e ficar protelando a nossa conversão. A conversão é hoje. Hoje é o dia que o Senhor fez para nós. Quantas vezes nós não rezamos dessa forma, né? Com o salmista, alegremos-nos e nele exultemos. Então, que nós aproveitemos o dia de hoje para nos convertermos, né? E que o Senhor nos dando tempo de arrependimento, e nós sabemos que o Senhor nos dá toda essa graça aqui de colocar adubo ao nosso redor, nos dá toda a graça necessária para a conversão. Nós devemos aproveitar esse tempo. A partir do versículo 10 nós temos aí a cura de uma mulher que era encurvada, e diz aqui que era por causa de um espírito, né? Que ela estava ali possessa de um espírito que deixava ela encurvada. Jesus então cura aquela mulher. E só que era dia de sábado, vem o sábado de novo, né? O povo que deu trabalho para Jesus no dia de sábado, né? Aí o povo, tá curando no dia de sábado de novo, olha lá, né? E aí Jesus então dá mais uma lição, versículo 15, Jesus diz, hipócritas, disse-lhes o Senhor, não desamarra cada um de vós no sábado o seu boi ou o seu jumento da manjedoura para os levar para beber? Esta filha de Abraão, que Satanás paralisava há 18 anos, tinha 18 anos que aquela mulher estava naquele estado, não devia ser livre dessa prisão em dia de sábado? Ao proferir essas palavras, todos os seus adversários se encheram de confusão, ao passo que todo o povo, à vista de todos os milagres que ele realizava, se entusiasmava. Que comparação maravilhosa para dar um tapa de luva naqueles homens, né? Porque Jesus diz então, olha, no dia de sábado vocês pegam o boi de vocês desamarram o boi e levam para tomar água. Essa mulher, essa filha de Abraão, tem 18 anos que ela estava aprisionada e eu liberto no dia de sábado. Vocês fazem isso com o boi, eu não posso fazer isso com uma filha de Abraão? Né? Jesus, ele é maravilhoso, né, gente? Maravilhoso. Então, eles ficavam cheios de confusão, os inimigos dele, né? Mas o povo, então, ficava entusiasmadíssimo, né? E Jesus ia assim, sempre surpreendendo, né? Como ainda nos surpreende, Jesus sempre nos surpreende, né? Versículo 18, Jesus dizia ainda, aqui é semelhante ao reino de Deus, aqui eu compararei ao grão de mostarda que o homem tomou, semeou na sua horta, cresceu, até fazer uma grande planta, e as aves do céu vieram fazer ninhos nos seus ramos. Aqui direi então que é semelhante ao reino de Deus, ao fermento que uma mulher tomou, misturou em 3 medidas de farinha e toda a massa ficou levedada. Então às vezes a gente pensa assim, ai Senhor, parece que eu não consigo evangelizar e parece que o teu reino, ele está paralisado no meio da sociedade que não quer saber de ti, mas não, meus irmãos, nós não podemos desanimar, porque Jesus disse que o reino de Deus é como ali, você já viu a sementinha de mostarda, que minúscula que é? E a mostarda é aquela grande hortaliça, né? Da mesma forma, esse fermento, a gente coloca tão pouquinho fermento na massa, diante daquela quantidade de coisa que a gente coloca na massa aí, aquele pouquinho de fermento leveda toda a massa. Então, nós somos poucos, somos. Nós temos um trabalho árduo, temos. Mas, com poucos,
Deus pode levedar toda a massa, nós não podemos desistir, como na nossa arquidiocese, nosso arcebispo tem nos impulsionado a evangelizar, a pregar a palavra oportuna e inoportunamente. Vamos pregando a palavra, pregando a palavra, pregando a palavra e levedando a massa. Às vezes a gente pensa que não está adiantando nada, mas aquela palavra vai caindo no coração, caindo no coração, caindo no coração. Cada terra boa que ela vai encontrando nos corações, ela vai produzindo frutos, esses frutos amadurecem, mais evangelizadores surgem, mais pessoas são evangelizadas. Nós não podemos desistir. Eu sei que às vezes a gente quer desistir. Eu sei que às vezes não é fácil, mas nós precisamos progredir na graça de Deus e na missão que nós temos, não é? E aí, a partir do versículo 22, Jesus vem dar mais um ensinamento maravilhoso. Vamos lá no 24. Procurai entrar pela porta estreita, porque digo-vos, muitos procurarão entrar e não conseguirão. Meu Deus, procurai entrar pela porta estreita. Em outros evangelhos vem trazer, porque largo é o caminho, né? Larga é a porta que nos conduz à perdição, mas aquela que nos conduz à salvação. Você já passou naquele, não sei nem como é que chama o negócio, viu, gente? Acho que é passa um que chama. A gente vê muito na roça, né? Aí tem aqui uma cerca, né? Tem um pau. Vou tentar aqui desenhar, né? Para ver se vocês entendem, que eu nem sei se chama isso. Eu acho que chama passa um mesmo. Quando a gente ia evangelizar nessas zonas mais rurais, né? A gente passava muito nesses negócios. Então tinha um pau aqui assim, né? Com a cerca de um lado, cerca do outro. E aí a pessoa coloca um pau desses, né? Uma tora, alguma coisa. 3, eles colocam um aqui no meio, que é o que está com a cerca. Aí eles colocam um mais para trás, com um espacinho para você passar. Aí tem um desse lado, mais um espacinho para você passar. E um na frente, com mais um espacinho para você passar. Então você dá a volta ali, contornando, de forma que só dá para passar um. E é estreito, né? Então, assim, uma coisa é você passar quando a porteira está aberta, né? Outra coisa é você passar ali no passa um. Passa um, porque vem dizer dessa resposta que é individual. Não adianta, eu vou arrastar o meu marido, vou passar ele junto comigo. Não, se ele não tomar a decisão dele, infelizmente já era. Eu vou puxar minha esposa, ela vai passar junto comigo. Não, ela tem que tomar a decisão dela. Os meus filhos, vou colocar debaixo da asa aqui assim, ó, e vou passar. Não, que cada um deles seja evangelizado e tome a decisão de passar, porque senão vai ficar para trás, né? Passa um. Não adianta, eu vou agarrado lá na barra da saia da minha mãe, eu vou agarrado ali no padre, eu vou agarrado, não. Você pode até escutar o que ele diz, mas a conversão, ela é pessoal, né? Então, o Senhor diz, mas aqui em São Lucas me chamou a atenção uma coisa. Quando ele diz, procurai entrar pela porta estreita, porque digo-vos, muitos procurarão entrar e não conseguirão. Eu achei interessante o que São Lucas colocou aqui. Porque diz que muitos procurarão entrar. Ele não está dizendo de quem não quer entrar, de quem... Não. Procurarão entrar e não conseguirão. Sabe a imagem que me veio no momento que eu li isso? Aquela pessoa cheia de mala num braço, no outro. Pensa aí, uma pessoa cheia de bagagem, né? E a pessoa vai tentar entrar. E aí o que acontece? Não consegue. Porque é isso que ele está dizendo aqui. Muitos procurarão e não conseguirão. Procurarão entrar e não conseguirão. Então, não adianta você tentar entrar com aquele monte de coisa, né? Nós tem que renunciar, tem que deixar para trás, tem que aprender a deixar para trás muita coisa, tem que aprender a renunciar a muita coisa, tem que aprender a renunciar a si mesmo, tomar a cada dia a sua cruz e seguir Jesus, tem que aprender a deixar de lado as mazelas, tem que aprender a renunciar aos pecados, tem que aprender a renunciar aos comodismos, tem que aprender. Nós vamos chegar isso aqui um pouquinho para frente e a gente vai entender isso, né? Mas existem bagagens que vão nos impedir, existem malas, existem fardos, existem pesos com os quais nós não conseguimos passar na porta estreita. E que nós temos que deixar para trás. Não adianta, gente.
Afinal, a gente vai entrar liso, né? Não tem jeito. O sobrepeso, né? Sobrepeso espiritual vai engordando espiritualmente, né? Aí não vai passar com sobrepeso espiritual. Não vai passar. E Jesus ainda continua dizendo no versículo 25, quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e vós de fora começar a desabater a porta, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos, ele responderá, digo-vos que não sei de onde sois. Que medo de escutar isso, hein? Misericórdia, que nós vivamos de forma que o Senhor nos reconheça. Direis então, comemos e bebemos contigo e tu ensinastes em nossas praças. Ele, porém, vos dirá, não sei de onde sois. Apartai-vos de mim, todos vós que sois malfeitores. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas no reino de Deus, e vós serdes lançados para fora. Acorda enquanto é tempo, em nome de Jesus, para de brincar com a sua salvação. Pelo amor de Deus, virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul e se sentarão à mesa no reino de Deus, de toda a face da terra, homens e mulheres que entrarão no reino de Deus. Há últimos que serão os primeiros e primeiros que serão últimos. Adianta ter nascido e crescido na igreja e não se converter. Brincar de ser cristão católico, assim como esse povo aqui, que a eles foi revelado desde o Antigo Testamento toda a graça de Deus, né? Deus se manifestou a esse povo, mas o povo não quis receber Jesus, o povo não quis receber a boa nova, o povo não quis receber o evangelho, eles preferiram ficar naquilo que eles tinham visto e ouvido do passado, mesmo sabendo que eles mesmos tinham matado os profetas, né? E Jesus então, ele chora sobre Jerusalém, versículo 34, Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os enviados de Deus, quantas vezes quis ajuntar os teus filhos como a galinha abriga a sua ninhada debaixo de suas asas, mas não o quiseste. Eis que vos ficará deserta a vossa casa, digo-vos, porém, que não me vereis até o dia em que digais bendito o que vem em nome do Senhor. Então Jesus, ali diante de Jerusalém, ele fala, né, Jerusalém que matas os profetas, apedrejas os enviados de Deus, quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos como a galinha, com os pintinhos. O desejo de Deus era que Jerusalém inteira se convertesse, que todo mundo reconhecesse que Jesus é o Messias, que Ele é o Senhor, mas não foi isso que aconteceu, né? O Filho do Homem foi rejeitado. O Filho do Homem foi rejeitado. Ainda hoje o Filho do Homem é rejeitado em muitos lugares, né? Capítulo 14, então. Jesus, lá na segunda parte do versículo 3, ele diz assim, é permitido ou não fazer curas no dia de sábado? Porque mais uma vez vem uma cura no dia de sábado. Eles não disseram nada. Então Jesus, tomando o homem pela mão, curou-o e despediu. Depois, dirigindo-se a eles, disse, qual de vós que se lhe cair o jumento ou o boi no poço, não o tira imediatamente mesmo em dia de sábado? Mais uma vez ele vem dar esse exemplo, né? Um exemplo muito semelhante. Olha, se o seu jumento cair no poço no dia de sábado, você tira de lá. E você está falando que não posso curar no dia de sábado? A isso nada lhe podiam replicar. Então eu volto, gente, Jesus, olha só, aqui no Evangelho segundo São Lucas é muito insistente isso. Por quê? Ali o Evangelho já estava chegando aos pagãos, não é? Então eram pessoas que não tinham os costumes judaicos. Eram pessoas que não viviam conforme as leis judaicas. E esse povo o povo judeu extremamente apegado àquela lei judaica, se apegava a essas coisas, não abria os olhos ao que realmente é aquilo que Deus veio fazer nesse mundo, aquilo que realmente é importante. Me espanta ver hoje pessoas, denominações religiosas que ficam defendendo esse sábado, gente, do mesmo jeito que os judeus, depois que a Bíblia inteira ainda mostra isso, depois de mais de 2000 anos de história, gente, vão parar com isso. O povo fica brigando com Santo Agostinho, o povo fica brigando, misericórdia, brigando com a igreja, brigando com a tradição da igreja, brigando com os concílios da igreja. Só Jesus na causa. Vamos lá.
Versículo 11. Jesus vem dar aqui uma grande lição no versículo 11 do capítulo 14. Porque todo aquele que se exaltar será humilhado. Todo aquele que se humilhar será exaltado. O exemplo que ele dá aqui, a partir do versículo 7, é isso. Se é convidado para uma festa, olha, não senta nas primeiras cadeiras não, Jesus diz. Senta lá na última. Porque se você sentar nas primeiras cadeiras, o dono da festa ali pode chegar, porque chegou uma pessoa mais importante do que você, e te pedir licença que você dê lugar àquela pessoa importante. Senta no último lugar. Porque pode ser então que o dono da festa chegue para você e diga: meu amigo, chega um pouco mais para frente, né? Aproxima-te. Então, nessa comparação, né? De que nós não podemos e não precisamos ficar lutando pelos primeiros lugares. Já falei aqui aquilo que Madre Teresa de Calcutá nos ensina, né? Eu quero o último lugar porque ninguém briga por ele. Não vamos ficar brigando pelos primeiros lugares não, né? Vamos brigar pelo último lugar. Se baterem, cuspirem, falarem mal, louvado seja Deus. Louve a Deus quando você é perseguido, caluniado. Louve a Deus quando as pessoas estão falando mal de você. Se preocupe quando as pessoas estão te bajulando demais. Se preocupe quando as pessoas estão te aplaudindo demais, quando elas estão te reconhecendo demais, quando elas estão te lambendo demais. Se preocupe, porque isso pode mexer com o seu ego, com o meu ego, e pode tirar de nós a salvação. Misericórdia, né? São Felipe Neri, uma vez ele quis passar, várias vezes, na verdade, ele quis passar por louco. As pessoas falavam que ele estava ficando louco, não sei o que, e ele gostava daquilo. Porque ele falava assim: eu prefiro ser reconhecido como louco do que como santo. Por quê? Como santo as pessoas estavam aplaudindo demais, né? Estavam reconhecendo demais. E ele não queria ter o ego elevado de jeito nenhum. Então ele preferia ser considerado um louco e ganhar o reino de Deus, né? Ai, meu Deus. Versículo 13. Quando deres uma ceia, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Serás feliz porque eles não têm com que lhe retribuir, mas tu receberás na ressurreição dos justos. Então, aqueles pelos quais a gente faz alguma coisa que não tem o que nos dar em troca, a gente não recebe nada em troca da pessoa, né? A gente está recebendo uma recompensa no céu, gente. Nós estamos recebendo uma recompensa no céu quando nós fazemos o bem para quem não tem nada a nos oferecer. Aquela pessoa que não tem nada para dar para a gente em troca, que às vezes é até ríspida, né? Não agradece, nem muito obrigado. A gente quer muito obrigado, né? E aí o Senhor diz então que não, faça isso para os cegos, para os coxos, para os aleijados, para os pobres. Eu lembro uma vez que eu fui fazer pastoral de rua com a Toca de Assis lá em Belo Horizonte, na Praça Raul Soares, né? Eu tinha aí em torno de uns 22 anos. Não sabia como seria a pastoral de rua, fui. Cheguei ali, encontrei com os irmãos da Toca, né? E nós fomos fazer pastoral. Eles foram distribuir marmitex pelo centro de Belo Horizonte ali. Foram dar o que comer para os pobres. Alguns ficaram cortando os cabelos. Cada um foi fazendo ali um serviço aos irmãos, né, de rua. E aí eu lembro que eu fiquei para cortar a unha. Fiquei com um cortador de unha e eu ia cortar a unha dos irmãos, das mãos e dos pés. Os pés dos irmãos de rua, o seu pé já é duvidoso, o meu pé já é duvidoso. Eu ia cortar as unhas do pé do irmão de rua. No primeiro momento, gente, quando você faz uma coisa dessa assim, a nossa carne tem repulsa por essas coisas, não é verdade? Num primeiro momento, o seu sentimento interior, por mais que você não demonstre aquilo, é de repulsa. Cortei a unha dos pés dos irmãos de rua, sujo, né? Sujo. Aí você tem que pegar no pezinho, que não vê água, só Deus sabe quanto tempo. Cortar aquela unha, que quase que o cortador de unha não consegue fazer o trabalho, né? Sujo, sujo, sujo. Mas quando você volta pra casa, a sensação interior é esta:
Eu cortei a unha dos pés de Jesus. Incrível, gente. Eu peguei o ônibus para voltar para casa depois da pastoral de rua. A gente rezou com os irmãos da toca, né? Mas a sensação inicial, ela é de repulsa. A nossa carne não gosta dessas coisas. Mas o nosso espírito, ele foi criado para isso. O nosso homem interior, a nossa mulher interior, criada por Deus para fazer o bem, para amar, foi criada para essas coisas. E quando eu voltei para casa, eu voltei com a clara sensação de ter cortado as unhas dos pés de Jesus. Talvez se a gente for manicure de rico, né? Ganhar ali uma boa quantia para fazer isso, nada contra manicure, viu, gente? Dando um exemplo aqui do que eu contei. Talvez você volte para casa ali retribuído financeiramente. Talvez você ganhe um presente. Mas a sensação interior de cortar o pé de Jesus, a unha do pé de Jesus é inigualável. Não existe dinheiro nesse mundo que pague ter tido a graça de fazer isso. Versículo 15. A essas palavras, disse a Jesus um dos convivas: feliz daquele que se sentar à mesa no reino de Deus. Feliz daquele que se sentar à mesa no reino de Deus. E aí você vai ler aí essa parábola do grande banquete e você vai chegar à conclusão que Deus escolhe a todos, mas muitas vezes aqueles que são bons, vamos colocar assim entre aspas, né? Aqueles que têm muitas vezes muitas posses, muitas consolações nesse mundo, muita inteligência, muita tanta coisa, né? Muito status e que tem altos cargos, eles rejeitam o convite de Deus. E quem então entra para o banquete no reino do céu são os coxos, os aleijados, são o órfão, a viúva, são os rejeitados, são os pobres, né? E nós queremos estar no meio deles no banquete no reino. Ou não queremos? Nós queremos, né? Versículo 25. Muito povo acompanhava Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim, e se não me ama mais que seu pai, vou voltar, gente, tô emocionadíssima, vou voltar, eu tô lendo até errado. Muito povo acompanhava Jesus, voltando-se, disse-lhes: se alguém vem a mim, e se não me ama mais que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Uau! Se alguém vem a mim e não me ama mais do que seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos, suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Eu quero ser discípulo de Jesus. Bacana.
mas eu tenho capacidade, eu estou disposta verdadeiramente a amar Jesus mais do que tudo que há nesse mundo. Eu estou disposta, como a gente canta tantas vezes, né? Nossa, como eu amo essa canção, né? Amar-te mais que a mim mesmo. Amar-te mais que tudo que há aqui. Amar-te mais que aos mais queridos. Amar-te, dar a vida só por ti, com minhas forças, com minha alma, de todo o coração. Amar-te, dar a vida só por ti. Será que nós estamos dispostos a isso? Porque se não estamos dispostos a isso, nós não podemos ser discípulos. Quando é que eu não estou disposto a isso, Charlene? Quando você está preparando para casar e você diz, eu não posso ir à igreja, eu não posso ir ao grupo, eu não posso ir à missa, eu não posso evangelizar, eu não posso fazer a missão, porque eu estou me preparando para casar, eu tenho que fazer isso, isso e isso, eu tenho que fazer a lista de convidados, eu tenho que preparar a festa, eu tenho que olhar o vestido, o terno, eu tenho que. Quando você se casa e fala, eu não posso ir porque eu me casei, eu tenho que fazer comida para o meu marido, eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que. Quando você diz assim, eu não posso agora porque eu tenho filhos, meus filhos nasceram e eu tenho que cuidar dos meus filhos, não posso sair com meus filhos de noite, tá um bebê ainda, né? Ah, não, tô amamentando, como é que eu vou fazer? E é difícil, nossa, eu vou para congresso, para encontro em outra cidade, tem que acordar cedo, acordar as crianças, arrumar as crianças, nossa, é difícil, não, eu tenho que. Aí as crianças crescem, eu tenho, não, no domingo eu não posso, porque no domingo eu tenho que passar roupa, e o uniforme do meu marido, dos meus filhos, no sábado eu não posso, porque é o dia que eu vou lavar as roupas, e eu tenho que. Pelo amor, né? Não vou nem entrar no mérito da questão, né? Não vou nem entrar no mérito da questão. É uma questão de opção, de escolha. Mas se escolhemos ser discípulos, temos que renunciar a nós mesmos, né? E quem não carrega a sua cruz e me segue, não pode ser meu discípulo. Você pode talvez estar se perguntando aí, Charlene, você tem muitas palavras, né? Você fala demais. Mas você viveu isso aí? Não sou perfeita, tô longe, gente. Quero tanto ser santa e tô longe. Luto, quero, desejo, mas muitas vezes não é o que eu faço, é fazer aquilo que eu deveria para ser santa. Mas não posso negar que eu tenho lutado, né? E eu sei que muitos de vocês, muitos de nós têm lutado mesmo. Isso não é brincadeira, porque é possível ser santo, né? Mas eu noivei, casei, engravidei da minha primeira menina, tive a minha primeira menina e engravidei da segunda, isso em 5 anos, né? Que eu noivei, casei, tive a minha primeira filha, tive a minha primeira filha, engravidei da segunda e tive a segunda não. Estava grávida da segunda no início da segunda gravidez, né? Dentro desses 5 anos. Tudo feito no tempo certo, viu, gente? Tudo no tempo certo. Casei em 2008, tive a Sara em 2010, engravidei em 2009.